O chofar, a trombeta está tocando, igreja. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está chamando o seu exército, o seu povo consagrado, separado. Aleluia. Levanta, igreja, desperta, ó tu que dormes, para que a verdade resplandeça sobre ti. Aleluia. Louvado seja o eterno, soberano Criador, a justiça, o justo juiz. Aleluia. Louvado seja em nome do nosso Salvador, do Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, da sua palavra viva que se fez carne para nos salvar. Aleluia. Oh glória, glórias e glórias e mais glórias, nos mais altos céus, nas mais altas, aleluia, alturas. Louvado seja. Que a paz e a graça do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Yahuwah, seja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, em nome do nosso Mestre, do nosso bom pastor, Yahushua. Amém. Assim seja. Irmãos, com toda humildade, neste vídeo, parte 3, misericórdia quero e não sacrifícios. Estarei compartilhando com vocês, porque quem revela todas as coisas é o Espírito do Pai. E se você crê no Filho, você recebe o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. Não deixem que roubem a sua coroa. Pois eu creio. Aleluia. Então, tudo que eu conto para vocês, em verdade vos digo, foi revelado pelo Espírito Santo do Pai, a consciência justa do Todo-Poderoso, que desceu sobre o Filho, sobre o nosso Salvador. E nós que cremos, recebemos esta graça. Aleluia. Então, só para firmar tudo que eu estou falando aqui agora, nas segundas cartas de Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e 21, olha o que está escrito aqui. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porquanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos, separados, puros, justos, falaram da parte de Deus, do Criador, do Altíssimo, Soberano, Yahuwah, orientados pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito, por sua consciência justa. O Ruach HaKodesh. Aleluia. Entendeu? Então eu irei compartilhar com vocês o entendimento que o Espírito do Pai me revelou. E confesso, é muito profundo. Não é muita coisa, ok? Mas, irmão, eita Deus maravilhoso. Como é bom ser obediente ao Pai Todo-Poderoso. Como é bom servir ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele faz grandes maravilhas. E esse entendimento aqui, meus irmãos, é divino. É divino. É
Oh, meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, meu Pai. Que o Teu Filho aqui, os Teus filhos, que possamos ser usados pelo Teu Espírito, Pai. Com toda a humildade, com toda a intrepidez, coragem. Que sejamos usados, meu Pai, como instrumento em Tuas poderosas mãos. Que a gente se levante e tenha coragem para pregar essa palavra, sem o fermento dos fariseus, sem a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos, que a gente pregue essa palavra limpa, genuína. Aleluia, aleluia, em nome do nosso único e bom pastor, Yahushua. Aleluia. Então, irmãos, olha só que forte, prestem atenção. A gente tem a vantagem hoje de consumir conteúdos como esses, nesta ferramenta, essa tecnologia, a internet. A gente pode dar pause, diferente da mídia convencional, chamada televisão, que a gente não tem como dar pause. Enfim, que a gente tem que assistir o que eles querem que a gente assista, né? Faz parte do plano do diabo, da escravidão, do controle, enfim, mas nós ouvimos a voz do bom pastor e saímos do aprisco. Aleluia! Então, caneta e papel, anotem o que for relevante para depois vocês estudarem e meditarem. Lembre que eu não estou aqui querendo ser o dono da verdade, querer que as pessoas acreditem em mim. Não. Acreditem na palavra. Acreditem em Yahushua. Somente nele, somente na palavra. Ok? Então, sejam como os crentes de Bereia, os bereanos. Ouçam a mensagem com vívido interesse e examinem, pesquisem, busquem, estudem. Passem mais tempo com o Pai e com a sua palavra. Porque é aqui que está a vida eterna. É aqui que contém as fontes de águas vivas. O pão da vida. Da vida. Dar vida. Entendeu? Acorda, desperta. Porque a hora é chegada. Estamos vivendo o tempo do fim, os últimos dias. A trombeta está tocando, o chofar está tocando e o Espírito do Pai está chamando o seu povo. Aleluia! O Rei está chamando a sua igreja. O noivo já vem, prepara o óleo para ele não chegar. E você está desprevenido, sem óleo em sua lamparina e ficar para trás. E não adianta chorar. Quando a porta for fechada, ninguém mais poderá entrar. Aleluia. Então vamos entender o seguinte aqui, ó, irmãos. Antes da queda dos nossos pais carnais, da humanidade, Adão e Eva, antes da queda, éramos seres gloriosos. Adão e Eva, nossos pais, obtinham a nossa verdadeira natureza, nosso corpo original, que era glorioso, ou seja, era sublime, éramos puros, genuínos, éramos inocentes. Ou seja, vivíamos a graça. A graça é o quê? É favor imerecido. Ou seja, é um presente do Pai, de Deus, do Criador dos céus e da terra, Yahuwah, à sua criação, às suas criaturas, aos seus filhos. Isso é graça, favor imerecido, sabe? É presente, é dádiva. Então vivíamos com essa natureza gloriosa, inocentes, puros,
justos aqui na graça, né? Então o que é que acontece? Depois do fruto de comer, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, desobedeceram. Vou dar uma olhada aí. Beleza? Boa caminhada. Tranquilo. Meu tio aqui. Abençoado. Então o que é que acontece? Depois de comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal, o que é que aconteceu? Houve a queda, ok? Então a gente foi o que, irmãos? Condenados. Nós somos condenados à morte. Perdemos a gloriosa luz, graça da vida eterna e passamos a obter, né, esta natureza caída, carne, e fomos condenados, né? Castigo, maldição, por causa da desobediência. Então hoje a gente morre. Eu digo esse corpo, né? Porque nós hoje temos a salvação, a redenção no sangue do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o Pai por isso, porque o Pai é misericordioso. Então, através do sangue do Filho dele, perfeito, justo, o único santo que cumpriu toda a lei, nós somos salvos, nós recebemos a redenção. Aleluia. Então, perceba o paralelo e o entendimento que eu quero trazer para nós aqui, em nome do nosso Mestre e do nosso Salvador, Yahushua. Então, depois do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando a gente passa, né, a ter esse conhecimento do mal, a gente perde a pureza, a inocência. Porque agora a gente já sabe, quer dizer que isso, então você já não é mais nenhum inocente. Você entendeu? Então você passa a ser subjugado pela lei. Porque a lei condena. Entende? A lei aponta os seus pecados. A lei condena. Então o que é que acontece? Perdemos a inocência, perdemos a nossa pureza. Ou seja, passamos a ser condenados, acusados por Satanás e suas hostes, os seus seguidores, os demônios e todo aquele que segue a Satanás. Então a gente passa a ser o quê? Condenados, acusados por esse, porque é tudo que Satanás queria. Que o povo do Criador, que recebeu a promessa da salvação da vida eterna à humanidade, é tudo que Satanás queria, que esse povo caísse, desobedecesse, transgredisse, né? Que foi o que acabou de fazer. Por quê? Porque o diabo, ele transgrediu, ele pecou, ele se rebelou, ele desobedeceu o Criador. Ele, né? Enfim, é desse mal que é vindo esse conhecimento do mal, né? Que foi ele que usurpou da palavra, né? A estratégia é a mesma, desde o Jardim do Éden. Ele usurpa, ou seja, ele pega da própria palavra para enganar as criancinhas do Pai. Então, se você não estiver firmado na rocha, na palavra, se você não obter a sabedoria que vem do alto, que só é nos concedida através do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, do Messias e Yahushua, para aquele que crê no Evangelho, se você não tiver essa sabedoria, que é graça, que nos é concedida, né? Por graça, misericórdia, por perdão, você não vai ter esses entendimentos e o inimigo, ele vai te enganar, porque ele não descansa. Desde o Jardim do Éden ele continua aí na terra enganando os povos.
através do sistema mundial. É ele que está por trás de todo o sistema mundial, como eu sempre falo aqui. Mas o tempo dele está acabando, como diz lá em Apocalipse 12. Então ele está furioso, porque o tempo está acabando e ele está acelerando os golpes dele. E ele está levando muita alma para o lago de fogo, para a condenação eterna junto com ele. Então ele está aí com suas hostes, seus seguidores, né? Os colaboracionistas, os falsos profetas, os espíritos imundos, os espíritos do anti-Machia, do anti-Messias, está aí, ó, imperando aí, através desses políticos, desses religiosos, desses cientistas, enfim, desses intelectuais aí. Então vigiai, igreja, criancinhas do Pai, humildes de coração, vigiai, meus irmãos. Então, perdemos a inocência, a pureza, passamos a ser condenados, acusados por Satanás, né? Então agora, por causa da queda, do pecado, né, ele acusa, aí, ó, aí seus filhos aí, ó, tudo andando em pecado aí, ó, transgredindo. Tá vendo? Ele acusa. É o que os religiosos fazem. Entende? Eles são hipócritas. Eles não cumprem a lei, a palavra, ok? E atam fardos pesados. A Igreja Católica, né? Se você não fizer não sei o que, você vai pro inferno. Se você não fizer isso e aquilo, os rituais dele lá, né? Cristianismo, a igreja evangélica, protestantismo. Se você não participar da ceia, comer o pão de milho aqui, esse pão aqui da padaria e esse suco de uva aqui, você não vai ser salvo. Então eles atam fardos pesados o tempo todo. O judaísmo, se você não guardar o sábado, se você não comer, se você comer tal coisa, se você, enfim, as ordenanças, eles ficam atando fardos. Se você falar essas palavras aí, você vai ser condenado. Entendeu? Então, eles só sabem condenar, acusar. Condenar e acusar o povo. Entende? Ou seja, porque eles detêm do conhecimento. Eles comeram do fruto. E eles não tiveram discernimento. Eles não tiveram essa revelação do Espírito. Então, eles se acham melhor do que o outro. Eles se acham melhor. É os doutores da lei, os mestres da lei. Eles não entendem que a salvação é pela graça, que nós somos míseros pecadores. E que nós somos irmãos. E que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que descerá para a igreja, que seja o menor, que sirva a muitos. E não mande, acuse, aponte, lidere com soberba, arrogância. Não. É com humildade que a gente apacenta as ovelhinhas do Pai. Então, porque agora detemos deste conhecimento proibido, oculto, pois nos foi ocultado, escondido pelos mesmos fariseus religiosos, ou seja, todas essas palavras que eu citei na parte 1, parte 2, e tem muito mais palavras, são muitas palavras. Todas essas palavras foram ocultadas por esses religiosos, pelos líderes religiosos, dessas seitas, sociedades secretas e dessas tantas outras religiões, né? Através dos balaíns, dos senhores de Baal, né? Dos senhores que faziam sacrifícios, culto a Satanás e aos ídolos lá, que quem está por trás de todos os ídolos é Satanás. Seja qual for, Nimrod, Tammuz, Semiramis, Baphomet, Moloque, Dagon, Axia, sei lá, Obelisco, tudo aí é Satanás e os demônios que tá fazendo esses trouxa de otário, de abestalhado, de besta. Então o que é que acontece? Os seres humanos, eles detêm desse conhecimento proibido. Tem? Oculto. Que foi escondido por esses fariseus religiosos, enfim.
Então perceba, o mesmo conhecimento que nos derrubou, né, o fruto da árvore do conhecimento do mal, que nos fez cair da graça, daquela dádiva, daquela natureza gloriosa, daquela vida maravilhosa em comunhão com o Pai. É o mesmo conhecimento que está nos dando. Entendimento de tudo o que aconteceu. E, consequentemente, está nos trazendo de volta ao primeiro amor. Ou seja, é o mesmo conhecimento que está nos dando entendimento de tudo o que aconteceu. Né? Porque, como o conhecimento ele já está exposto, ele já está no mundo, na humanidade, esse mesmo conhecimento, para aqueles que creem no Evangelho, o Pai, o Espírito Santo, está nos revelando. Tem uma passagem que diz, né? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então o Pai, através do Espírito Santo, ele está nos revelando esse conhecimento, ok? E, consequentemente, está nos trazendo de volta ao primeiro amor. Então, desse mesmo conhecimento que hoje nós estamos tendo, e por isso mesmo nós estamos nos separando, nos santificando, nos purificando, nós estamos voltando ao primeiro amor, a essa natureza gloriosa, pura. Ou seja, a inocência e pureza da nossa primeira e original natureza no Jardim do Éden. Tá entendendo, irmão? Então, a nossa caminhada no Evangelho da Graça, fiéis a essa palavra aqui, até o fim, porque vai ser salvo aquele que for fiel até o fim. Esses que permanecerem fiéis à verdade, a essa palavra até o fim, irá se apresentar diante do trono do Pai, do justo juiz, com o nosso Cordeiro, que é o leão da tribo de Arrudá, que estará com o cetro de ferro, julgando todos os povos e nações, porque ele recebeu toda a autoridade do justo juiz, do Pai, da justiça, nos céus e na terra, para julgar toda a humanidade, segundo as suas obras. Então, nós que cremos nele, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, todos esses que têm a fé do pai Abraão, que crê naquilo que não se vê, mas que tem uma convicção absoluta do que está escrito, esses irão ser, com o tempo, lapidados de pedras robustas, né? Serão lapidados a se tornarem um diamante, uma pedra preciosa. Compreende? De um vaso de barro vazio a um vaso de honra. Aleluia. Então, esse processo, essa metamorfose, essa transformação de um ser carnal a um ser celestial, eterno, a um ser perecível, mortal, a um ser celeste, eterno. Todo esse processo de lapidação que a gente vai ser perseguido, açoitado, humilhado, caluniado, preso, mortos. Todo esse processo de muita dor vai nos lapidar, ok? E vamos nos tornar seres irrepreensíveis diante do trono do Pai. E quando a gente chegar lá, nós iremos ser justificados pelo sangue do Cordeiro. Logo nós seremos separados, aleluia, porque o nosso nome está no livro da vida. E por isso mesmo nós não iremos passar por todo aquele julgamento dos outros livros, das obras. Porque a gente creu no Evangelho do Pai, na graça, na promessa. Aleluia. Compreende? Então esse mesmo conhecimento que nos derrubou, que nos deu essa natureza perecível, quando a gente crê no Evangelho da graça, na redenção, no Redentor, ele nos traz de volta a redenção. Redentor, ele nos traz de volta as nossas raízes, a nossa natureza. Entendeu, irmãos? Que lindo, né? Que maravilhoso, que abençoado. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu gravo um vídeo aqui pra vocês. Sabe depois o que é que eu faço? Eu assisto eles todos. Porque é o Espírito do Pai, irmãos, falando com a gente. Entende? Eu só estou dando, permitindo. Eu dando não, né? Quem sou eu? O Pai é o soberano, nós não temos livre-arbítrio. Aleluia. Nós só obedecemos. E é uma honra
tão grande, tão sublime, tipo assim, que é inarrável, indizível, não tem como mencionar a graça que é, o privilégio, né? O privilégio, a honra que é poder ser usado pelo Espírito do Pai para transmitir essa palavra para os irmãos, essa verdade. Aleluia. Então, para concluir o nosso estudo maravilhoso, que eu amei, eu não sei vocês, eu amei, irmãos. Eu amei, e isso deve ser compartilhado, irmãos, à nossa igreja. Porque o irmão de vocês aqui não quer nada não, irmãos. Eu só quero glorificar o nome do Eterno. Eu só quero que esse evangelho da verdade, da graça de Yahweh cresça. Que eu diminua. Viu? O Pai, o Messias, a palavra, quando veio em carne, o Messias, nosso Salvador. Quando ele começou a pregar, era uma multidão, lembra? Uma multidão seguindo o Mestre. Mas no dia do sacrifício do Mestre, o Mestre estava sozinho lá, ó. Ninguém estava com ele. Todo mundo abandonou ele. Então, o Evangelho, ele vai de contra o pecado, a natureza pecaminosa, a carne. E por isso mesmo, muitos não aguentam essa dor, essa pressão, esse amargo. Entende? E desistem, abrem mão, vão embora. Viram as costas para o Mestre. Quantos testemunhos a gente não viu aqui de pessoas que viraram as costas, né? Para o Mestre. Porque não aguentaram. Por causa do orgulho, a dura cerviz. Ou seja, essa é uma característica dos religiosos fariseus, porque eles se acham os mestres da lei, que é mérito deles, que a salvação vai ser porque eles obedecem, porque eles são santos. E não existe, todos nós somos pecadores. Então que eu diminua, irmãos. Aleluia, que eu morra por essa verdade. Que seja feita a vontade do Pai. Se Ele quiser me levar antes da vinda dEle, que seja para a honra, para a glória e louvor do Todo-Poderoso, o Eterno. E se Ele me dá essa honra, esse privilégio de poder ver a sua gloriosa vinda, aleluia, vai ser demais, vai ser maravilhoso. Nosso Mestre vindo com o seu exército, com a sua natureza, porque Ele ressuscitou e Ele se apresentou aos discípulos, né? Com a carne que Ele veio. Então, nosso Mestre Yahushua, ó, nosso Mestre é negão, meu, preto. Ele vai vir, ó. Então, 50% da humanidade já, que é racista, preconceituosa, já vai ser condenada ao lago de fogo. Aleluia! Eita, vem, Mestre, vem, Salvador, vem. Então vamos finalizar, porque o vídeo ele vai encerrar. Ele encerra 31 minutos. Vocês já viram, né, irmão? Eu falo demais, irmão. Porque é muita benção. Se deixar o dia todo. Então vamos lá. Mateus 9, capítulo 9, do versículo 10 ao 13. Ok? Olha o que a gente tem aqui, ó. Olha que bênção. E aconteceu que, estando Yahushua em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear, comer com ele e seus discípulos e seus seguidores. Quando os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, os doutores da lei, os soberbos, os orgulhosos, os egoístas, os vaidosos, viram isso, perguntaram aos seguidores, aos discípulos dele: por que ceia, come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Yahushua, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide, aprendeu o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, ou seja, pessoas que se dizem perfeitas, santas, entendeu? O fermento do fariseu, e sim pecadores, ou seja, os humildes, os que reconhecem que tem uma natureza caída, que é pecador e que não merece essa graça, que não merece essa dádiva, esse presente, essas revelações, esse amor misericordioso, infinito do Pai, que excede todo entendimento natural. Então, ele veio para esses, os humildes de coração, que reconhecem que é um pecador. Entende? Então, o que é que acontece?
Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios. Entende? Ou seja, a gente não tem que estar condenando nossos irmãos, acusando nossos irmãos. A gente tem que ter misericórdia. A gente tem que amar os nossos irmãos. A gente tem que amar, perdoar. Perdoai-vos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Perdoai a quem nos tem. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quem não perdoa não entendeu o evangelho da graça, não recebeu o perdão, não nasceu de novo. Então o Pai quer misericórdia, Ele foi misericórdia conosco. Então quem somos nós para acusar, julgar, condenar alguém? Quem vai condenar, julgar é o Mestre. Ele nos deu autoridade para julgar segundo a reta justiça, na palavra. Mas a gente não deve julgar ninguém. Quem vai julgar é Ele. Então a gente não tem que condenar, acusar ninguém, entendeu, irmãos? Misericórdia quero e não sacrifício. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim sereis perfeito como eu sou perfeito. Aleluia, louvado seja Yahusha para todo sempre.